Vamos lá para a confecção do nosso molde. Para fazer ela fechada, é o molde que tá no vídeo anterior, tá? Para fazer ela aberta, eu vou estar mostrando aqui para vocês como fazer essa parte de cima da nossa pantufa. A gente vai precisar do molde dela fechada e de uma folha de ofício. A parte menor, a gente vai pegar a nossa folha de ofício e vai riscar esse desenho aqui, ó, que é a parte da manta e do feltro. Então, a gente vai riscar numa folha, deixa uma margenzinha aqui no final, porque depois a gente vai ter que aumentar um pouquinho esse molde para baixo. A gente risca ela toda a volta aqui. Pronto. Esse tamanho que eu tô fazendo é o 38. E esse aqui é o molde da manta R2 e do feltro. Aí, nós vamos pegar a nossa régua e vamos marcar aqui, ó. Pegando a margem aqui do nosso risco, a gente vai encostar aqui no início dele. Esse molde aqui, ele tá com 13 centímetros, então eu tenho que marcar 3 centímetros para baixo e vou fazer um risquinho aqui do lado e aqui do outro lado, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai passar a régua aqui e vai fazer uma linha. Pronto. Aí, aqui embaixo, a gente vai aumentar 1 centímetro o nosso molde. Pronto. E a gente vai cortar. Pronto. A parte da manta e do feltro estão prontos. Agora, a gente vai pegar a parte maior da nossa pantufa fechada e a gente vai usar o outro lado do papel. Mesma coisa, a gente vai deixar uma margenzinha aqui no final. E a gente vai riscar aqui toda a volta. Pronto. Aí, aqui a gente vai marcar tamanho 38, tecido principal e o forro. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai marcar também aqui. Ele tem 14 centímetros de comprimento, porque ele tem aquele 1 centímetro aqui de sobra pra gente poder costurar em volta, lembra? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai marcar 4 centímetros da beirada aqui pra baixo, 4 centímetros. E aí, a gente vai fazer um risco de fora a fora. Aí, conferindo o nosso molde, a gente vai
aumentar 1 centímetro aqui embaixo também. Ah, por que que eu não posso, em vez de aumentar 1 centímetro embaixo, eu não posso cortar mais em cima? Porque a gente precisa aproveitar esse ângulo aqui, entendeu? Porque se a gente cortar mais em cima, ele vai ficar muito aberto. Então, a gente tem que ter esse ângulo aqui para ele ficar mais justinho na frente do pé e mais aberto na parte de trás. Com o nosso molde pronto, que já tá aqui, os dois abertos e o das solas, a gente vai cortar no EVA, que já tá aqui cortadinho. Na manta R2, que também tá aqui. No feltro, só que na manta e no EVA eu corto um de cada, para cada pé. No feltro eu corto 2 de cada, para cada pé. Mesma coisa com a parte de cima. A gente corta um na manta e 2 no feltro. Só não corta no EVA, tá? E a gente vai cortar o tecido, que é o grande, que é o molde maior. Esse molde aqui, maior, é pro tecido. E esse menor é para cortar o feltro e a manta, tá? Esses aqui, o maior, eu corto o EVA e o nosso tapete, que a gente depois vai colocar como sola por baixo, que já tá cortadinho aqui. E o molde menor, a gente vai cortar no feltro e na manta. Então, vamos para a montagem das peças. A gente vai precisar pegar a nossa parte de cima. Aqui você pode estar utilizando qualquer feltro, tá, pessoal? Porque ele vai ficar escondido mesmo, então é só bem que você tiver em casa, você utiliza. Então, eu vou pegar a cola de silicone. E vou passar aqui em toda a volta. Eu sempre boto o desenho, se o feltro for desenhado, eu boto sempre ele virado pra manta, tá? Pra ele não dar sombra. Eu faço a mesma coisa do outro lado. Não precisa passar muita cola não, tá? É só pra fixar ele. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com a parte do pé. Vai passar uma cola aqui. Lembrando sempre que o desenho fica pra baixo, se o seu feltro não for branco, tudo liso. Só pra não dar sombra. Mesma coisa do outro lado. Ah, pra que você coloca 2 feltros? Eu prefiro. Porque tem pessoas que às vezes reclamam que essa manta fica pinicando, então eu prefiro colocar o feltro pra dar um acabamento. Mas quem quiser fazer só com a manta, pode fazer. Quem quiser botar 2 camadas de manta também pode fazer, não tem problema, tá? E agora a gente vai fixar. Deixa eu ver o lado que eu preciso fazer, que o outro pé eu já aprontei. Ah, esse lado aqui. Então, tem que passar do outro lado. Aqui. Cola. E aí, a gente fixa aqui, ó. Divide certinho
tá? Esse EVA que eu utilizo é o EVA de 3 milímetros, tá bom? Apesar que, para esse que eu tô fazendo aqui, eu não tinha o de 3 milímetros para os dois. Então, eu peguei aquele mais fininho, de 1 milímetro, e colei ele. Fiz várias camadas até da altura de 3 milímetros que eu precisava, tá? Aí, agora eu vou pegar o tecido e vou colar aqui em cima também, só sujando aqui o feltro de cola. E aqui na lateral que eu tenho que passar mais cola para ele fixar bem. Por que eu utilizo a cola ao invés de costurar de uma vez? Porque a cola ajuda a fixar o tecido, então eu não forço tanto a máquina. É só eu passar uma costura. Ainda mais máquina doméstica, algumas máquinas elas não são tão fortes. E aí ela acaba dando mais trabalho. Então eu faço com a cola e depois eu só reforço fazendo o acabamento com a costura. Vejo se está bem dividido nas laterais. E aí eu venho arrumando ele aqui, ó. Eu vou arrumando e apertando para a cola pegar. Vou arrumando e apertando. Não passa tanta cola, senão ele demora a secar. Então, só sujar mesmo o EVA, mas que vocês percebam que a sujeirinha de cola vai dar para fixar o tecido. E aí tá pronto, ó. A nossa sola já tá fixada. Aí a gente vai precisar do nosso viés de 4 centímetros. Aqui eu cortei 75 por 4, mas dá sobra, tá? Se quiser pode cortar até com 70, que ainda vai ter uma sobrinha, mas eu sempre corto a mais para não ter que dar emenda. Aí eu dobro a beiradinha para iniciar, e eu sempre começo pela cova aqui do pé, tá? Eu pego o avesso do nosso EVA, passo cola nele todo. E já fixo aqui o viés. Porque aí na hora que eu for costurar a parte de cima, eu já faço a costura do viés também. No outro vídeo da pantufa fechada, pantufa de inverno, eu faço ele todo picadinho. Eu faço a costura para um, uma costura para outro. Só que aí, conforme a gente vai fazendo, a gente vai pegando prática e vai botando uns macetezinhos para otimizar o nosso tempo. E aí, aqui eu já faço os dois de uma vez para agilizar. Mas quem quiser pode fazer uma costura para um, uma costura para outro. Fica a critério de vocês, como achar mais fácil. Aqui eu passo sempre um pouquinho a mais do viés. Vejo a sobra e já corto, porque a gente não vai precisar mesmo. Pronto. A nossa parte de baixo, agora é só passar uma costura aqui toda a volta, tá? A parte de cima. Agora, nós vamos pegar... Um lado eu já fiz, tá? Já coloquei até a etiqueta aqui. Esse acabamento aqui, esse detalhe, né? Ele é na medida de 3 centímetros. E aí, aqui você tem que medir de acordo com o tamanho da sola que você tá fazendo. Como eu tô fazendo de 38, eu cortei com 20 centímetros. Então, é 3 por 20 centímetros. Eu faço um risco aqui no meio, de 1,5. E aí, eu passo um pouquinho de cola aqui. E um pouco de cola do lado de cá. Só pra fixar ele fechado. Quem quiser passar também pode passar. Só que pra eu não parar aqui, ligar ferro pra passar, eu acho mais rápido passar um pinguinho de cola, porque vai dar o mesmo efeito. E eu continuo otimizando meu tempo. Pronto.
Já colei aqui. Fica a mesma coisa, tá vendo? Aqui, essa distância aqui da beirada são 2 centímetros. Então, eu vou pegar o meu outro tecido do outro lado. Vou marcar aqui 2 centímetros. Vou passar um pinguinho de cola. E já vou fixar ele aqui. Aí, nós vamos na máquina depois. Deixa eu fazer a parte de baixo. Pra vocês entenderem. Essa pantufa é bem rápida de fazer, ela demora mais para cortar as peças do que propriamente para montar ela. Passo de um lado e passo cola do outro, igual eu fiz com a sola. Deixando uma margem aqui, tá? Dos lados, pessoal, para passar a costura, para a máquina não ter que costurar isso aqui tudo. Então, por isso que a gente sempre corta o molde a mais. A gente cola aqui, passa a cola aqui na lateral, fixa, passa a cola aqui na lateral também e fixa. Pronto. O que que a gente vai fazer agora? Ah, tem agora os 2 viés também. Cadê o outro viés? Tá aqui, achei. Aqui a gente já fixa o viés da parte de baixo. Agora aqui a gente tem que atentar, porque o meu tecido, ó, ele tem lado, tá vendo? Porque ele é escrita. Então, pra não ficar de cabeça pra baixo, eu tenho que prender ele de forma aqui. Deixa eu ver como é que eu prendi o outro. Aqui é de cabeça pra cima. E esse aqui que eu vou prender de cabeça pra baixo. A escrita, tá, gente? Não é ao lado do tecido, não. Que aí depois, quando eu desvirar, fica certo. Isso. Pronto. Já tá fixado. Então, a gente vai pra máquina. Vai passar uma costura. Que o outro pé que já tá pronto. A gente vai passar uma costura toda a volta aqui. Toda a volta aqui. Tomando cuidado para não acontecer isso aqui com o viés do outro lado, tá? O viés tem que estar todo para dentro pra gente afixar ele aqui também. Aqui soltou a costura, não. E aí, a gente vai passar uma costura aqui, tomando cuidado também pra gente não prender o nosso viés por baixo. Então, a gente puxa o viés pra fora, passa a costura aqui e passa a costura aqui. Vira do avesso, vai passar uma costura aqui na beirada e outra costura aqui na beirada. Mesma coisa a gente vai fazer do lado de cá. Uma costura aqui, tomando cuidado com esse viés aqui pra não prender. E aí, a gente vira do avesso, passa um pé de máquina aqui e outro pé de máquina aqui. E aí, eu volto com vocês pra gente poder tá montando as duas partes, tá? Eu só vou pra máquina, costurar isso aqui tudo e já volto. Pronto, já passei a costura aqui, toda a volta, tá vendo? Já passei a costura nesse também, já fiz o viés aqui, deixei um aqui pra vocês verem, porque, ó só, fiz a costura aqui, ó como é que fica aqui embaixo, tá vendo? Passei a costura aqui, o viés, pra quem tem dúvida, a gente prende ele aqui no verso, e aí depois, só virar uma vez e mais uma, cobrindo a costura aqui de cima, e passar uma costura aqui de fora a fora, tá? Como é que eu fiz isso aqui? A gente pega o molde da nossa pantufa fechada, o maior, o que é para o tecido. A gente vai pegar a nossa parte da sola, vai centralizar ele aqui de jeito que ele fique retinho aqui embaixo, ó. Ele não pode ficar assim nem assim. Ele tem que ficar retinho. Aí, a gente vai marcar aqui, ó.
embaixo, o final do nosso molde, tá? Tá aqui a marcação, tá vendo? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa aba e a gente vai medir quanto que ela tem. Ah, ela tem 11 centímetros. Então, dessa marcação que a gente fez aqui pra cima, tem que ter 11 centímetros. Aí, a gente marca aqui e marca aqui do lado de cá. Aí, a gente confere se ficou 3 centímetros sobrando aqui em cima. Ó, 1, 2, 3. Certinho, 3 centímetros. Então, a gente vai pegar a nossa cola mágica, que é a cola de silicone, e a gente vai passar aqui na beirada também. Um pouquinho. Às vezes pode dar um pouquinho de diferença, de variação no tamanho. Eu só vou mostrar aqui pra vocês, mas eu tenho que ir na máquina ainda fechar isso aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai prender ele daqui da beirada de cima pra baixo. A gente vai com o grampinho prendendo ele até ele ficar assim, tá vendo? A gente acerta ele aqui e prende, acerta ele do lado de cá, prende. Aí vem acertando um lado e botando o grampo até ele chegar aqui embaixo. Se ele ficar para baixo um pouco da marcação aqui, não tem problema. Ele tem que respeitar a marcação aqui de cima. Essa marcação que a gente faz aqui embaixo é só pra gente se basear para chegar nessa aqui. E a mesma coisa a gente faz do lado de cá. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura aqui para fixar isso aqui, tá? Uma costura de segurança de um lado e do outro. E aí, a gente vai começar a virar o nosso viés para terminar o nosso chinelo. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai virar, igual eu expliquei aqui, a beiradinha aqui, a gente vai fazendo isso. A gente vai virar e vai costurando, vai virando e vai costurando. Para quem achar mais fácil, pode virar ele e vir colocando o grampinho assim, pra ficar mais seguro em toda a volta. Quem não achar necessário, é só ir virando e prendendo. Pode utilizar isso aqui na máquina também, tá? Pra ir apoiando aqui conforme vocês forem passando o carrinho da máquina. Vocês vão apoiando assim pra dar uma segurança e aí fazer ele toda a volta. Então, eu vou pra máquina agora prender esse aqui. Vou fixar nessa peça e vou fechar aqui toda a volta com viés. Tanto esse quanto esse lado aqui. E eu volto com a peça, essa peça pronta pra gente prender a sola, tá bom? Então, até já. Pronto, pessoal. Já fechei aqui a nossa pantufa. Coloquei o viésinho aqui fechado. Já prendi o viés toda a volta. Aqui, ó. Aqui também, tá vendo? Toda a volta. Utilizei esse desmanchador aqui, que facilita bastante na hora de acertar a peça aqui pra passar no carrinho. Olha como é que fica nosso avesso. Perfeitinho, tá vendo? Agora, o que que a gente vai fazer? Essa aqui eu já até colei pra vocês verem, tá? E essa aqui eu vou colar junto com vocês. A gente usa essa cola aqui, ó. Cola de contato, tá? O que que a gente vai fazer? A gente passa toda a volta aqui do nosso tapetinho. Eu vou cruzando assim, pra ele fixar no meio também e não ficar só pelas bordas, tá? Veja se tá bem espalhado. E aí, eu fixo o solado. O bom é colocar um peso em cima, pelo menos uns 10 minutinhos assim, pra ela ficar fixa. Mas o resultado final é esse. Tá aqui a nossa pantufa versão verão. Ficou linda, né? Olha só, o solado dela como é que fica perfeitinho, tá vendo? E é super confortável, tá, pessoal? Então, se vocês gostaram desse vídeo, não deixa de curtir, comentar, compartilhar. E não deixa de se inscrever no canal, tá? Pra gente poder, vocês estarem podendo acompanhar aí
as minhas próximas postagens, tá bom, gente? Até a próxima. Curtam aí e façam bastante pantufas, tá? Olá, pessoal, tudo bem? Vocês lembram da pantufa versão inverno? Ou chinelo de quarto? Aquele bem quentinho, confortável, que eu coloquei no vídeo para vocês anterior, ensinando passo a passo? Essa aqui é a minha, ó, tá vendo? Já tá até sujinha, bem surrada, que eu uso ela bastante. Então, agora com esse calor que tá fazendo, eu resolvi fazer a versão verão. Olha ela aqui, ó. Linda, né? Toda abertinha aqui na frente, ó, pra colocar os dedinhos. Confortável como a outra. Bem estilosa. Então, vamos pro passo a passo?